Meu nome é Rodrigo Salo Lima, eu sou professor fundador da primeira escola de movimento do Brasil. Nós nos chamamos Pratique Movimento. E por que eu decidi montar uma escola de movimento e o que é movimento? Como a gente ensina movimento para as pessoas, né? Bom, porque a gente acredita que as pessoas usam muito menos do seu potencial de movimentação e não só do que elas conseguem fazer, mas uma das palavras-chave é como, qualidade, como a gente costuma se movimentar, como a gente se movimenta por esse mundo. E eu não estou falando só em contextos esportivos, utilitários, funcionais, nem somente expressivos, mas qualquer coisa, como a gente se movimenta. Se movimentar com qualidade é um dos principais valores da nossa escola. E como que a gente faz isso? Sendo que movimento é um termo muito amplo. Não é somente fazendo uma mistureba, pegando partes de modalidades, partes de disciplinas e juntando numa aula totalmente aleatória. Não, muito pelo contrário. Nós seguimos um processo, nós temos uma grade curricular, nós trabalhamos com conteúdos específicos que vão trocando de ciclo para ciclo. Então isso é muito importante, pois há progressões e há regressões para qualquer tipo de pessoa que nos procurar. Então pode ser alguém que sempre foi conectado com o corpo, sempre gostou de esporte e começou a ter mais idade, começou a negligenciar um pouquinho por causa do trabalho, família, seja o motivo que for, e decidiu se reconectar com o corpo. A gente acolhe. Ou pode ser alguém que negligenciou o corpo por completo, estava sedentário há anos e percebeu que estava pagando um preço por isso. A gente também acolhe. Podem ser atletas, ex-atletas, alto rendimento, entusiastas da cultura do movimento, que hoje em dia é a próxima grande cultura física que está surgindo no mundo. Ou seja, a gente é uma escola, no sentido real da palavra. A gente costuma dizer que a gente não está em busca de clientes, a gente está em busca de alunos. Alunos também têm responsabilidades. O cliente costuma receber um serviço passivo. O aluno não. O aluno tem responsabilidades ativas. Então a gente exige também momentos de heteronomia, quando a gente está na presença do professor, mas também momentos de autonomia. Um momento para o aluno fazer sua prática pessoal, sua pesquisa, levar isso para casa. A gente costuma dizer também, para que os alunos não fiquem dependentes de um espaço físico, por exemplo, a escola Pratique Movimento, ou a Cerrado MMA, ou outro local que eu dou aula também, mas que eles levem esse movimento para o mundo, para a vida, que eles também não fiquem dependentes de um professor. Eu só me movimento, eu só treino na presença de um professor. Por quê? Você não tem conhecimento, você não tem um corpo. Então a gente tenta sempre fornecer essa autonomia para que as pessoas se conectem com o seu corpo e saibam o que fazer sozinhas também. E mais, todos somos professores, todos somos alunos, quer você queira ou não. Sempre as pessoas estão observando a gente. Então por que não, se você está aprendendo com a gente, levar para casa, ensinar pai, mãe, filho, filha, amigo, vô, vó, cachorro, mas brincar, se movimentar, se reconectar com esse veículo que te carrega, o seu corpo. Mas a gente sabe que é uma missão difícil apresentar para o mundo uma nova perspectiva para encarar a nossa fisicalidade. É por isso que a gente se esforça bastante para ter uma base filosófica forte. Mas por mais que a gente tente explicar com palavras, eu costumo dizer para os meus alunos, é muito melhor 1 hora de aula do que 10 dias de palestra teórica com slides na parede. A gente não vai conseguir sentir. Existe um termo que a neurociência usa chamado empatia sinestésica. E eu acredito que tem algumas coisas que a gente só consegue sentir essa empatia quando a gente sente no nosso próprio corpo. Por isso, esse apelo para que as pessoas vão e façam atividades. Eu não estou falando para ser especificamente a Pratique Movimento, a cultura do movimento, mas procurar uma boa escola de luta, de dança, um bom professor. Quando a gente encontra um bom professor, a gente simplesmente quer aprender, não importa muito bem o que. E hoje em dia, muita informação está aí na internet também. É só buscar bem, filtrar a lógica com cuidado, porque onde tem excesso de informação também tem as informações que podem mais atrapalhar a gente. Mas se a gente tiver a sensibilidade, se a gente tiver o carinho, o cuidado de procurar boas informações, elas estão por aí. Porque é realmente isso que eu estou te falando, cara, é uma coisa muito nova. E é muito fácil eu explicar para alguém que já está fazendo a nossa atividade o que é. Agora, teve há muito tempo atrás, numa das primeiras aulas que eu dei na Pratique, no final da aula, eu fiz um círculo com os alunos e perguntei: galera, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula de hoje, sobre qualquer coisa que a gente vem fazendo aqui? Um aluno levantou a mão e falou: eu tenho. Quando alguém perguntar,
o que eu tô fazendo de atividade física? O que eu respondo? Aí eu ri e falei, você vai ter que falar assim, cara, tem pelo menos meia hora livre para eu tentar te explicar? E assim a gente vem tentando, desde todo esse tempo até hoje, sempre com ferramentas melhores, usando recursos audiovisuais, recursos escritos, tentando trazer conexões, tentando fazer as pessoas sentirem mais empatia, tentando criar analogias, mas a gente também acredita muito nisso. A gente respeita o nível do público, então a gente acredita que cada vez mais um público mais interessado nas complexidades da movimentação humana vão ser atraídos pela gente e vice-versa. E assim o público vai levando a escola vai levando o público e a gente vai evoluindo em conjunto. Mas com que exatamente a gente trabalha? Eu acho que seria mais fácil responder com o que a gente não trabalha, porque são pouquíssimas coisas. Eu costumo dizer que quando a gente tem interesse, qualquer coisa fica legal, qualquer coisa fica complexa. Então, às vezes, um simples movimento de braço, e às vezes eu chamo atenção para a conexão com o chão. Não algo esotérico, mas a conexão física mesmo com o chão. A força que você produz no chão, o chão produz de volta em você. E ela vai sendo transmitida pelo seu tornozelo, pelo seu joelho, chega no seu quadril, o seu quadril redireciona. Então você conscientemente escolhe o que fazer com essa energia que você projetou para o chão. E ela vai ser dissipada por algum lugar. E aí vai depender da atividade. Onde você quer que essa energia saia? O quanto você quer que ela saia? Pela cabeça? Pela mão? Várias vezes a gente foi contaminado pela indústria fitness, pela indústria do treinamento físico, às vezes pela estética, em dizer que a gente precisa de mais contração, mais do sistema muscular. E eu percebo que a maioria a principal valência física mesmo, não é nem uma valência física, é uma qualidade que as pessoas precisam, é do relaxamento. Como que a gente tira mais tensão, menos uma camada de tensão, menos uma camada de tensão? Como que a gente retira os obstáculos para que algum movimento ocorra com eficiência? Ah, mas então é muito sutil, não precisa fazer força. Não, a gente faz força pra caramba. A gente usa todos os princípios do treinamento de força, a gente estuda, a gente se baseia na ciência sempre que há algo sendo falado pela ciência. Quando não há, a gente faz nossa própria pesquisa, a gente vai nas ciências antigas, a gente vai nas comunidades primitivas, a gente vai no Oriente buscar e a gente testa, e a gente pesquisa, e a gente conversa, e a gente absorve o que funciona, e a gente descarta o que não funciona, e a gente vai evoluindo. Eu acho que como é uma ideia muito nova, como é uma filosofia muito nova, vai demorar anos e eu não estou nem um pouco iludido achando que essa ideia vai entrar na cabeça das pessoas em 5, 6 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente está com a nossa escola aqui em Brasília. Mas eu acredito em 15, 20, 30 anos, até que realmente as pessoas entendam de verdade o que a gente está fazendo. Então, quais atividades a gente faz por aqui? A gente faz de todo tipo, sempre com um processo, sempre seguindo uma sequência lógica de aprendizado. Lógico que de vez em quando a gente joga os alunos no caos, na experiência, a gente bota mais improvisação. Mas no início a gente precisa isolar muito mais, integrar as partes antes da gente partir para coisas mais complexas. Então usamos elementos expressivos de várias modalidades, de vários ritmos de dança. Nós usamos práticas de interação com o ambiente ao redor. Então a gente interage com a cidade, não só com a cidade, mas também com o meio ambiente, com o mato, com trilhas, mas também com o muro, com escadas. Com gramados. Então a gente se beneficia muito da grande pesquisa de uma ótima comunidade que é o parkour. A gente tem muito a ver com o pilar das artes marciais, e tanto das artes marciais modernas, o MMA representando bastante essa integração delas, quanto das artes marciais tradicionais, que muitas vezes ficam esquecidas ou ficam jogadas numa gaveta do esoterismo ali, às vezes até um pouco iludidas, achando que se fossem jogadas na realidade iam funcionar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem as pessoas que estão voltadas para as artes marciais tradicionais deveriam ter essa ilusão de que isso serviria para entrar num ambiente de alto rendimento de competição de luta como um grande evento como o UFC, por exemplo. E nem lutadores do UFC poderiam descartar totalmente todos os benefícios que as artes marciais podem trazer, instalar essas tecnologias, coisa que eu venho fazendo na Cerrado MMA há alguns anos já, de produção de força, de eficiência, de coordenação olho-mão, dentre várias outras valências físicas. Trabalhamos também com manipulação de objetos.
coisa que a gente se beneficiou muito do mundo do circo. A gente trabalha com um pilar, o pilar somático da prática interna, do yoga antigo, não do yoga de poses e de asanas, mas do yoga sobre autoconhecimento, sobre tirar camadas e camadas e camadas do nosso ser até a gente descobrir o que está por trás. Então são coisas mais sutis também, de autocuidado, de massagem, de práticas meditativas ou práticas de quietude. Eu acho que esse nome quietude traduz muito mais o que a gente está fazendo, porque toda tese tem que ter a sua antítese, sua antítese. Então a gente se movimenta muito, mas a gente fica muito parado também. E às vezes quando a gente fica parado, a gente se surpreende com a quantidade de movimento que tem dentro da gente. Tá bom, mas Rodrigo, como é que você veio parar na Cerrado MMA? A maior academia de MMA, o maior centro de treinamento de MMA do Brasil, exportando diversos atletas para vários eventos. Como que você veio parar aqui? Essa conexão foi muito boa. Eu acho que nem eu encontrei a Cerrado MMA, nem a Cerrado MMA me encontrou. O mundo das artes marciais em geral tem uma grande força que às vezes pode se tornar uma grande maldição. A força é esse foco, esse respeito pelas tradições antigas. Isso é muito bom, porque o mundo perdeu um pouquinho esse foco e esse respeito pelas tradições antigas. E as artes marciais às vezes trazem isso. Mas por que pode se tornar uma grande maldição também? Porque artes marciais é como qualquer outra ciência. Ela está em constante mudança e ela precisa se adaptar. Então, várias vezes, alguns lugares, alguns centros, algumas escolas de luta se prendem àquelas tradições antigas e continuam ensinando o que o professor aprendeu com o professor do seu professor, que aprendeu com o professor do seu professor do seu professor, e impede e toma do centro, dos alunos, essa capacidade de se adaptar, de se beneficiar das pesquisas modernas. Então, a educação física, no sentido amplo do termo, de educar mesmo fisicamente, evoluiu. Por que a gente não pode inserir algumas ferramentas aqui? Então, eu fui muito abençoado de encontrar e ser encontrado por um lugar que tem a cabeça aberta o suficiente para incorporar novas tecnologias, novos métodos, novas perspectivas, sem se iludir achando que isso vai ser o suficiente para levar um atleta do amadorismo para o profissionalismo. Não, são várias peças. O Daniel, head coach da Cerrado MMA, ele costuma dizer que é como se fosse um avião, cada coisa tem uma função ali. Então, para o avião voar, são diversas peças, diversas pessoas, é um sistema inteiro. E eu me sinto muito grato e me sinto responsável por fazer esse avião voar também. Botando ali um temperinho especial, apertando um parafuso, soltando o outro, inserindo ideias. Eu não estou falando só que eu estou aqui para resolver problemas físicos dos atletas também. Lógico, a gente está trabalhando com prevenção de lesão, a gente está dando ferramentas de força, de flexibilidade, de mobilidade, de coordenação, de equilíbrio. Mas nas minhas aulas, a gente trabalha muito também o mental, a frustração, aprender coisas novas. Eles já estão fazendo essa atividade por muito tempo. E às vezes quando você está fazendo uma atividade por muito tempo, você começa a achar que está bom demais. Na nossa atividade, na prática do movimento, na cultura do movimento, é o contrário. Quando a gente começa a ficar bom, a gente troca o chapéu e insere alguma coisa que a gente é ruim. E a gente está constantemente com essa mente de aprendiz. Os japoneses têm um termo para isso, Shoshin, a mentalidade do iniciante. Então, além de todas as ferramentas físicas, eu acho que um grande papel meu aqui na Cerrado MMA é ajudar a incorporar isso que já era parte da cultura aqui dentro, essa mentalidade do iniciante, está constantemente tendo que aprender coisas novas, sem esquecer seus pontos fortes, sempre honrando os seus pontos fortes, mas sabendo que várias vezes você tirar o foco dos pontos fortes e se fortalecer em outras áreas te dá ainda mais ferramentas para você usar os seus pontos fortes. Mas eu não estou aqui só sendo professor não. Acho que o maior ouro para mim aqui na Cerrado MMA é que todos os dias eu me coloco como aluno também. Isso é muito importante. Eu acho que eu escolhi ser professor porque é uma grande desculpa para continuar sendo um aluno, né? Nenhum professor, ele vira professor e deixa de ser aluno. Quando ele vira professor, ele assina um termo fictício de que você vai ser aluno pro resto da vida. E aqui eu estou aprendendo constantemente, não só com os professores, com os treinadores, mas com todos os atletas. E não só sobre luta, mas sobre a vida. Isso aqui para mim é uma grande universidade. Eu venho para cá todos os dias de cabeça aberta. E usando essa analogia dos chapéus que eu já disse, eu trago diversos chapéus, porque eu não sei qual que eu vou usar.
Eu não sei se nesse dia eu vou ter que encarar meus demônios e sentir um pouco mais de dor, se vai ser mais físico, se vai ser mais técnico, se vai ser uma luta agarrada, se vai ser mais em pé, se vai ser os dois, sabe? Eu não sei quem eu vou encontrar. Eu não sei se o atleta que vai treinar comigo, que está treinando para o alto rendimento, matar um leão por dia, ele vai ter empatia para saber que esse não é o meu papel aqui, que eu estou sim em busca da realidade, que eu vou me jogar nesse caos com eles, mas que eu não tenho nenhuma pretensão de me tornar um lutador nessa etapa da vida. Ao mesmo tempo, imagino quanto que eu, como professor de movimento, me beneficio de estar inserido nesse contexto aqui. Então, com certeza, é uma via de mão dupla, é uma troca. Ali na Cerrado MMA, na parede está escrito respeito, gratidão e coletividade. Então, coletividade eu acho que é uma palavra-chave, tanto para Pratique Movimento quanto para Cerrado MMA. A gente evolui em conjunto. Aquela lenda do atleta, do samurai que vai para a montanha e passa anos e anos e anos na montanha, depois volta e descobriu a iluminação e vai conseguir, vai derrotar todo mundo. Sim, se você for pensar em autoconhecimento, talvez você vai ter sacadas que pessoas vão demorar vidas e vidas, se é que elas existem, para chegar lá. Mas você não vai estar sendo beneficiado do conhecimento coletivo. E você vai pagar caro por esse período isolado, porque as pessoas vão estar evoluindo em conjunto, vão estar trocando, elas vão estar evoluindo em comum unidade, em comunidade. Tem duas contradições muito grandes em ser um professor de movimento dentro de uma escola de luta. Uma delas é que várias vezes a gente está apresentando para o mundo, por meio de vídeos, por meio de nossas aulas, coisas mais sutis, mais delicadas. E às vezes alguns alunos meus não têm a sensibilidade para apreciar o mundo da luta. E depois de um tempo, por estarem praticando movimento, essa camada anterior às modalidades, como a luta, eles começam a ter aquela empatia sinestésica e apreciar a luta. E olhar aquilo como um esporte, olhar aquilo como uma grande charada, onde duas pessoas estão se enfrentando, cada uma tentando resolver o mesmo problema. E também o outro lado, às vezes os atletas não têm a sensibilidade para apreciar alguns movimentos mais sutis. Mas pensa comigo, imagina um dançarino de dança contemporânea fazendo aqueles diversos movimentos e fluindo pelo chão. Agora pensa numa luta agarrada, grappling, jiu-jitsu, luta livre. Também aquele tanto de movimentação pelo chão. Rolos, cambalhotas, às vezes você apoia um braço e tem que virar e tem que resolver algum problema ali com o corpo. Imagina o quanto que eles não poderiam se beneficiar, dançarinos de lutadores, lutadores de dançarinos. Isso que são só dois aspectos da prática de movimento. Agora imagina toda essa troca cruzada entre modalidades e como uma coisa vai te dando referência para se melhorar, para ter mais eficiência em outras modalidades, em outros aspectos. Eu acho isso lindo. E eu acho que conforme a gente vai avançando em cada modalidade, em cada área de estudo, a gente precisa buscar em outras áreas de estudo referências para melhorar na nossa principal. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguns pontos do que é a prática de movimento, o que é a Pratique Movimento, o que é uma escola de movimento, quem é o Rodrigo Salo Lima, o que ele veio fazer na Cerrado MMA. Mas se vocês saírem daqui com melhores dúvidas, eu já estou satisfeito. Porque eu acho que fazer melhores perguntas é uma boa meta para se ter. E é isso, Pratique Movimento é minha vida, mas não só a minha vida. Acho que praticar movimento é a vida. Vida é movimento, movimento é vida. Se tem um conselho que eu posso dar para todo mundo, sem medo de estar invadindo espaços, sem medo de ser pretensioso, pratiquem movimento.